E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre uma ideia incrível que, se chegasse no jogo, deixaria ele muito mais interessante. Só que essa ideia seria um tanto quanto complicada de ser implantada dentro do jogo. Vale ressaltar, pessoal, que o assunto desse vídeo é falar sobre uma ideia. Então, o que eu irei dizer nesse vídeo não está confirmado em nenhuma atualização. E vou ser bem honesto com vocês, tá, gente? É uma coisa que eu acho que nunca vai chegar no jogo e vocês vão entender por quê. Mas é uma ideia que eu acho muito legal, mas quem sabe chegue um dia, né, gente? Mas super importante dizer que não está confirmado isso e que provavelmente seria algo muito complicado de se adicionar dentro do jogo. Mas no vídeo de hoje nós iremos estar falando sobre essa ideia, que eu acho que deixaria o jogo muito mais interessante, se é que eu posso dizer dessa forma. Então já se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like pra ajudar a gente aí. Me chega de enrolação e bora que bora iniciar esse vídeo. Então, né, pessoal, basicamente a ideia é essa daí que está aparecendo na tela para vocês. Basicamente existe um perfil no Twitter, tá, pessoal, que ele tem um único objetivo, que é falar de atualizações, falar de vazamentos, e ele também é focado em criar ideias de coisas, conceitos de coisas que eles acham que seriam interessantes, né, se fossem adicionados dentro do jogo, tá? E pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar, né, sobre uma ideia em específico que seria juntar plots um no outro. Basicamente, na imagem aí, como vocês podem ver, teria como juntar em média 3 plots, né? Na descrição dessa imagem a pessoa também diz que para ficar mais funcional e mais dinâmico teria que ser em um bairro, tá, pessoal? Para que assim, né, não tenha nenhuma desavença, porque, por exemplo, caso você entre em um bairro normal, às vezes não tem 3 plots um do lado do outro vazio e assim você não conseguiria juntar os 3 plots. Então aí já dá um certo probleminha, gente, porque caso você não tivesse um bairro, por exemplo, você não conseguiria juntar os seus plots aí, né, pessoal? Então eu acho que essa coisa de juntar plot é uma ideia legal, mas que a execução seria uma execução muito complicada. Caso tivéssemos uma ideia como essa, provavelmente seria algo muito, como eu posso dizer, muito complicado de se acontecer, tá, gente? Porque, primeiramente, você teria que ter um bairro, né? E você poderia, né, no caso, você só poderia juntar essas 3 construções no seu bairro. E suponhamos que você não tivesse mais Robux para comprar um bairro, como é que ficaria? Porque você não conseguiria adicionar no terreno normal. Então aquela sua construção, ela ia ficar meio que de enfeite se você, por exemplo, não tivesse como renovar o seu bairro, sei lá, você está sem condições por algum motivo e não consegue renovar o seu bairro. Assim você ficaria sem conseguir adicionar essa construção em algum lugar, a não ser que fosse possível fazer isso também no bairro de amigos, mas acredito eu que não seria dessa forma que funcionaria, tá, pessoal? Então eu acho que a ideia é legal, entre aspas, mas que a execução seria muito complicada, pois caso fosse um bairro normal, seria muito difícil você encontrar 3 casas, uma do lado da outra vazia. Tem a questão também que tem a Game Pass de expandir terreno, né, gente? Não se sabe se a Game Pass incluiria juntar esses 3 bairros, esses três, como se diz, 3 plots, né? Ou se teria que comprar outra Game Pass que permitisse juntar esses plots. Então, pessoal, é muito difícil. Isso eu diria que é muito improvável que chegue no jogo um dia, porque não tem lógica nenhuma, gente. Seria muito difícil fazer isso funcionar. No bairro daria até para fazer isso, só que caso você não tivesse Robux mais para renovar o seu bairro, você meio que ficaria no prejuízo, pois você não conseguiria mais colocar a casa em local nenhum. E caso fosse possível adicionar no bairro de um amigo, até que assim seria algo melhor, né? Mas caso você não tenha amigos que tenha bairro, aí ficaria complicado da mesma forma. Sem falar que também em bairros normais isso não seria possível, pois é muito raro encontrar um bairro onde tem 3 plots um do lado do outro que estão vazios. Caso algo como isso seja lançado no jogo, com certeza custaria um valor em Robux, né, gente? Porque uma coisa como essa, sinceramente, eu acredito que seria bem caro, pois existem pessoas que fazem construções gigantescas no jogo e com certeza essas pessoas que são extremamente ricas no jogo pagariam muito caro para ter acesso a essa Game Pass, caso fosse uma Game Pass. Então, provavelmente, caso um dia tivéssemos uma coisa como essa, podem ter certeza que não seria gratuito e que com certeza custaria uma fortuna
fortuna, tá, gente? Então, a gente tem que ficar um pouco esperto com isso, mas, pessoal, sinceramente, eu duvido muito que nós teríamos a adição de uma coisa como essa. Essa intenção, né, de juntar plots foi apenas uma ideia criada por um fã do Bloxburg, no caso, um perfil no Twitter, que cria especificamente ideias de coisas que poderiam chegar no jogo, mas eu acredito muito que isso nunca vai chegar no jogo, pois a execução disso é algo muito complicado e que provavelmente não daria certo de jeito nenhum, tá, gente? Porque tá nítido que não dá certo, pois no bairro normal não teria como colocar, porque é muito difícil a gente entrar em um bairro que tem 3 plots um do lado do outro vazios, provavelmente teria que ter uma Game Pass para utilizar isso. Não sei como funcionaria a dinâmica disso caso se teria que ter a Game Pass de terreno grande ou não, se teria que comprar outra Game Pass, tem essa questão também. Se fosse um bairro, daria para fazer, mas e se você não tivesse como renovar o bairro, como é que ia ficar essa questão? E se tivesse gente no seu bairro ocupando, se teria que expulsar as pessoas do bairro para conseguir adicionar? Então, pessoal, eu acho que é muito impossível termos uma adição de uma coisa como essa. Uma coisa que eu acho que até daria para fazer é futuramente ter como aumentar os terrenos. Pode ser que futuramente, se o Bloxburg ter uma expansão no mapa, pode ser que os terrenos aumentem também. Só que essa coisa de poder juntar um terreno no outro é uma coisa que eu acho pouco provável e que com certeza nunca irá acontecer no jogo, pois não faz muito sentido, gente. Seria muito difícil de executar isso, mesmo que fosse um bairro, pois às vezes você não teria dinheiro para renovar. Tem várias questões que acabam impedindo que isso funcione de uma forma bem dinâmica, tá, gente? Então, essa é uma ideia que surgiu no Twitter e que com certeza não vai chegar no jogo, pois é uma coisa que não funcionaria muito bem na execução, né? Pensando assim, parece uma coisa legal, só que na prática eu acho que não daria certo de forma nenhuma, inclusive eu acho que poderia gerar até uma grande bagunça, tá? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Só falando sobre uma ideia que eu achei muito interessante de dialogar aqui com vocês, né? Porque aqui eu já gravei outros vídeos como esse falando sobre ideias legais que as pessoas têm e que poderiam chegar no jogo, mas essa é uma ideia que com certeza nunca vai chegar, pois a execução não seria muito fácil de ser feita. A única coisa que eu acho que pode acontecer futuramente é os terrenos aumentarem, mas essa coisa de juntar um terreno no outro eu acho impossível de acontecer, mesmo que tivesse uma Game Pass para isso. Então, pessoal, esse aqui é o vídeo, falou e tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Falou, pessoal!